Oi galera, hoje a gente vai falar sobre complacência e a primeira coisa é entender o que é complacência. A complacência ela é calculada através da fórmula volume sobre pressão. É a quantidade de volume que eu consigo variar dentro do meu pulmão a partir de uma determinada variação de pressão. Eu desenhei aqui para vocês o gráfico volume e pressão, onde o eixo das abscissas eu tenho pressão e o eixo do Y volume. E eu já deixei o gráfico pré-desenhado, é um loop, certo? Um loop volume e pressão, onde eu tenho duas alças, uma alça inferior, que é a alça inspiratória, e uma alça superior, que é a alça expiratória. Então, basicamente, a gente vai interpretar de baixo para cima e depois a alça expiratória de cima para baixo. Bom, vamos focar agora só na alça inferior, que é a inspiratória, e percebam que ela tem 3 fases. A primeira fase eu vou desenhar em verde para vocês, é uma fase em que você tem uma elevada pressão, variação de pressão, mas você consegue inflar uma pequena quantidade de volume, tá? Então, você faz muita pressão e acarreta em pouco volume. É semelhante a você tentar encher uma bexiga vazia. Você faz bastante pressão e pouca coisa vai mudar. A partir de um momento em que você faz uma pressão que vai aumentando linearmente com o aumento do volume, que é essa daqui. É a segunda fase da alça inspiratória. Então, a pressão e o volume, eles vão crescendo linearmente. Eu aumento a pressão, aumento o volume, linear. A terceira fase já é uma fase final e é a fase onde eu também tenho dificuldade. Eu faço uma pressão e pouca coisa muda. Então, apesar do aumento da pressão, eu tenho pouca variação de volume. Então, aquela fase final, onde aquela bexiga que eu estou inflando, ela já está completamente hiperestendida. Então, basicamente, são essas as 3 fases do processo inspiratório. E depois eu tenho a expiração normal. O que eu quero que vocês nunca mais esqueçam? Essa primeira fase, que eu vou pintar em verde também, onde eu tenho uma grande variação de pressão e pouco volume, é a fase de atelectasia. Então, meu pulmão ele está completamente fechado. E a fase lá em cima, a terceira fase, eu tenho um pulmão que está completamente distendido. Então, é o que a gente chama de overdistension ou hiperdistensão. Então, eu vou botar aqui muita distensão. E esses são os 2 principais mecanismos de lesão pulmonar aguda no meu manejo da ventilação mecânica no intraoperatório. São as 2 coisas que eu não quero fazer de maneira nenhuma no meu paciente. Então, qual é o meu objetivo em termos de complacência? É manter a ventilação, a complacência do pulmão nessa zona aqui que eu vou pintar de rosa para vocês. Eu quero fazer uma ventilação mecânica protetora. Então, eu preciso ventilar o meu paciente nessa região intermediária. Não quero promover a atelectasia e não quero fazer hiperdistensão. É esse o manejo que a gente está nos guiando para ventilar os pacientes com COVID. Então, a gente está sempre objetivando a ventilação mecânica protetora, semelhante ao que a gente já faz nos pacientes com SARA, mas são pacientes completamente diferentes.
Um pulmão de SARA, por exemplo, é um pulmão onde você tem baixa complacência, é um pulmão duro. O que a gente vem observando nas UTIs é o pulmão do paciente COVID, é um pulmão onde não tem muita alteração de complacência. A complacência daquele pulmão ela é boa. Então é um manejo um pouco diferente e eu vou gravar uma aula para vocês só de ventilação mecânica protetora no COVID, tá bom? Mas voltando aqui para complacência, a nossa discussão é em geral sobre complacência, eu tenho que fazer uma ventilação mecânica protetora, então eu tenho que ventilar o paciente nessa região. Então, qual é o volume corrente que eu vou definir para ele? É essa daqui, que eu consigo ver no meu ventilador. É esse volume corrente, essa variação de volume corrente, nem tão pouco para fazer a telectasia, nem muito para promover overdistension. Tudo isso faz lesão no meu alvéolo e tem impacto na morbimortalidade. Certo. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que vocês percebam que essas duas inflexões, a gente tem uma inflexão aqui, que eu vou circular, inferior, a primeira inflexão, e a gente tem uma segunda aqui em cima, superior. Essa primeira inflexão, basicamente, é o valor de PIP que eu vou definir no meu ventilador, vai ser essa daqui. Não, menos que isso, eu vou estar deixando o meu alvéolo fechado. É a partir desse ponto que o meu alvéolo começa a insuflar e receber ar. Aqui, esse último ponto vai ser a pressão máxima do meu ventilador, a pressão máxima. Acima disso, está sendo excesso. Eu estou causando lesão no meu pulmão, certo? Então, esse é o conceito de complacência e os principais pontos que a gente tem que saber interpretar, tanto no gráfico quanto os valores numéricos também, tá bom? Espero que tenha ficado claro. A próxima aula vai ser sobre paciente, ventilação mecânica no COVID.